Olá, sejam bem-vindos. Dando continuidade agora ao nosso terceiro encontro sobre física das radiações. Nós estamos falando sobre radiações eletromagnéticas. A radiação eletromagnética, ou seja, os fótons, como a gente já falou anteriormente, eles possuem uma peculiaridade. Quando eles se propagam, eles se comportam como ondas, e quando eles interagem, eles se comportam como partículas. Então, vamos lá. Então, a ionização. Se uma radiação qualquer carregar energia igual ou superior àquela de ligação do elétron com o seu núcleo, poderá ionizar e será dita radiação ionizante. E a gente já ouviu falar sobre isso quando a gente fala sobre o raio-x, né? Então, vamos lá. Convencionou-se chamar de ionizantes aquelas que podem ionizar uma pequena amostra de ar atmosférico, 33 eletronvolts. Então, vamos obter mais detalhes sobre isso. Então, aqui a gente tem a demonstração de um átomo, representação da formação de um par iônico por radiação. Então, a gente tem uma radiação incidente, uma radiação que incide sobre o átomo. Então, essa radiação incidente, ela vai interagir com o elétron em uma camada qualquer da eletrosfera, e ele vai conseguir retirar esse átomo da sua composição ela vai conseguir retirar esse elétron da composição do átomo. Então, essa radiação vai se chocar com o elétron, vai ejetar esse elétron da sua camada e a radiação vai se espalhar. A gente escuta esse termo também quando a gente fala em raio-x, radiação espalhada, radiação de fuga, radiação secundária. Então, aqui a gente tem uma demonstração a nível de comprimento de ondas, né? Então, a gente tem a radiofrequência, olha como seu comprimento de onda é largo, micro-ondas, infravermelho, aí a gente tem a luz visível, a vermelha, a amarela, a verde, a azul e a violeta. A ultravioleta já tem um comprimento de onda menor, olha esse extremo aqui comparado a esse aqui. E a radiação ionizante, que já está dentro dos comprimentos de onda mais curtos, tá? Então, a gente vai ter a distância daqui até aqui, lembrem? A distância do ápice até o outro ápice. Então, a gente tem um comprimento de onda grande. E quando a gente compara com esse aqui, a gente tem um comprimento de onda curto. Então, os raios-x são produzidos quando elétrons são lançados contra um meio material, liberando energia. Mas se todo o material é composto por átomos e os átomos são enormes vazios, como é que um elétron vai colidir com a matéria? Então, ele vai ter duas vias de realizar essa proeza. Então, ele vai proporcionar, vamos dizer assim, uma situação de freamento e uma situação característica. Reparem que é freamento. Então, temos aqui um exemplo, representação da produção de radiação de freamento. É a que mais produz raio-x. Ela também é chamada de Bremsstrahlung. Parece que a língua enrolou na hora de falar, né? Mas literalmente a gente lê todas as letrinhas, ó, Bremsstrahlung, que é a radiação de freamento. Então, a gente vai ter um átomo alvo, que é o átomo que vai ser atingido pela energia. Então, a gente tem o elétron incidente, ele passa próximo, produz um fóton de raio-x, ele passa próximo ao núcleo, se desvia e se espalha. Então, ele incide, passa próximo ao núcleo, se desvia e se espalha. Então, quando ele vem nesse sentido, desacelera nesse momento e muda a sua direção, ele produz um fóton de raio-x, tá?
Aí aqui a gente tem a representação da produção da radiação característica, recebe o nome de característica porque cada elétron, dependendo de seu núcleo e da camada em que ele está localizado, vai possuir uma energia de ligação característica. Então, por exemplo, um elétron que está nessa camada, ele tem uma energia de ligação característica, nessa outra, tá? Então, vamos lá, o elétron incidente vem e se choca com esse elétron aqui, ele é retirado de sua camada, ele é ejetado e esse elétron que incidiu se espalha, mudando de trajetória. Então, o elétron da camada mais externa se desloca para preencher o espaço vazio deixado por aquele elétron que foi retirado, e nessa transição eletrônica, nessa transição dessa camada para essa camada, esse elétron produz um fóton de raio-x. Note que um evento pode levar ao outro. Se o meio for denso o bastante, os elétrons perderão energia rapidamente e penetrarão pouco além da superfície. Então, a gente tem elétron incidente, elétron secundário, fóton de raio-x de freamento e fóton de raio-x característico. Tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Por quê? Temos vários átomos, vários elétrons em várias camadas diferentes, então a gente pode ter tudo isso acontecendo e um evento fazer com que... Então, por exemplo, a gente tem um elétron incidente aqui no começo. Aí ele fez uma interação aqui, o elétron daqui se direcionou para cá e fez uma interação aqui, o elétron daqui se direcionou para cá e fez uma interação aqui, que fez uma interação aqui, que fez uma interação aqui, e por aí vai, tá? Então, sempre que o meio for denso bastante, ou seja, tenha muitos átomos, os elétrons vão poder perder energia e vão um pouco além da superfície. Então, pode acontecer todas essas interações aqui em um mesmo meio, que é o raio-x. Então, aspectos práticos na radiografia. Então, a gente vai ter o tubo de raio-x, tá? É uma cápsula de vidro, tá? É um suporte e revestimento. Esse vidro ele é refratário para que ele possa ter suporte à grande quantidade de calor que é produzida no momento em que os elétrons são direcionados em direção ao anodo, tá? Dentro desse vidro refratário se encontra o vácuo absoluto, tá? Para que os elétrons possam ser direcionados alcançando uma altíssima velocidade. Se não tiver o vácuo aqui dentro, eles vão interagir com os elétrons no caminho daqui até aqui e eles vão perder energia, porque vai acontecer o fator que a gente viu lá anteriormente, e a gente não quer que isso aconteça aqui, a gente quer que isso aconteça só quando ele se chocar aqui, tá? Então, a gente tem o filamento, que é o lado do cátodo, tá? E o alvo, que é o anodo. Então, a gente tem terminal elétrico aqui e terminal elétrico aqui. O anodo é giratório. O filamento, que é o cátodo, ele se aquece, produz elétrons. Os elétrons são direcionados para o anodo em altíssima velocidade, se chocam com o material do anodo. Esse choque proporciona uma interação com o material do anodo. Essa interação produz raio-x de frenamento ou característico, tá? E esses elétrons que interagiram com esse alvo são direcionados a uma janela de ejeção, a uma saída que em volta desse tubo de vidro refratário tem uma proteção de chumbo para que os elétrons não sejam dispersados ao todo o seu redor. Tem apenas uma saídazinha, uma janela de ejeção que contém um filtro de alumínio para poder eliminar aqueles fótons de baixa energia que a gente já falou, tá? Eles são direcionados a essa janela de ejeção e se compõe o feixe útil, composto por fótons de alta energia, que a gente utiliza para realizar o raio-x, tá? Então, aqui a gente tem o esqueminha.
Inicialmente, o circuito do filamento é energizado com baixa tensão, mantendo-o preparado para o disparo, ele aquece, tá? No momento do disparo, é aplicada uma alta tensão entre o filamento e anodo, e em virtude do acúmulo de cargas positivas no anodo, alguns elétrons saltam do cátodo com alta velocidade. Quando os elétrons atingem o anodo, interagem por freamento, gerando raio-x e calor. 99% de raio-x, totalmente ao contrário, olha eu falando besteira. 99% de calor e 1% de raio-x. O tubo de raio-x é instalado dentro de um cabeçote de alumínio. O cabeçote possui uma janela, que é a janela de ejeção. A janela possui um colimador, que é o que a gente usa para delimitar a área que vai ser exposta à radiação. E o colimador possui o filtro para eliminar os fótons de baixa energia. Aí aqui a gente tem a visualização do tubo completo, com tudinho, ó. O tubo de raio-x aqui dentro do cabeçote de chumbo, a janela do cabeçote por onde sai a radiação, o filtro de alumínio, o controle dos freios que sobe, desce, esquerda, direita, o feixe de raio-x aqui dentro, o colimador é dentro dessa parte quadrada aqui, tem a iluminação, que nos permite ter uma visualização da delimitação dessa colimação, porque como a gente não consegue visualizar o feixe de raio-x, a gente vai se utilizar dessa luminosidade para poder saber até onde esse feixe de raio-x está sendo propagado, tá? Essa partezinha aqui a gente terminou. Espero que vocês tenham gostado. Até um próximo encontro.